E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos bem-vindos aqui. Mas vamos lá. O Japão contornou o pior do coronavírus. E agora? Por sorte ou por intenção, o Japão foi poupado do novo e devastador surto de coronavírus que ocorre em outras partes do mundo. Que a nação contornou o desastre sem saber como a causa de celebração e vamos lá de novo. Que a nação contornou o desastre sem saber como é a causa é motivo de celebração e preocupação. Mas à medida que o debate continua sobre quantas críticas ou elogios o governo merece por sua estratégia, o que importa agora é se ele continuará trabalhando por quanto tempo. Siri, você me quebra as pernas, filha. Você me quebra as pernas. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. A nação está chegando ao fim de um capítulo enervante quando a última das suas prefeituras começa a reabrir. No caso, sim, acabou o estado de emergência ontem, tá? Onde contramedidas reativas e contingentes atrasados parecem ter pacificado o contágio até agora. Uma estratégia mais duradoura pode ser necessária para evitar uma segunda onda, no que está configurando para ser uma longa luta contra a pandemia global. Precisamos aproveitar o que aprendemos durante a pandemia como sociedade e usar esse conhecimento para criar um novo estilo de vida, disse Koji Wada, professor de saúde pública na Universidade Internacional de Saúde e Bem-Estar. Bom, isso aí é fato com certeza. O uso da tecnologia para o distanciamento social vai ser um deles, tá? Isso com certeza. No caso do home office ou teletrabalho, como é chamado aqui no Japão, não sei se a maioria das empresas vai continuar adotando ou não, mas fica a pergunta, né? Esse estilo de vida, observou ele, precisará, eita, que engasgado, hein? Ser mantido por 1 ou 2 anos, talvez até 3, pelo menos até que um tratamento ou vacinação adequada para o coronavírus seja desenvolvido e disponibilizado ao público. Com a população mais antiga do mundo, o Japão parecia propenso a um grande surto. Quando o contágio chegou às margens em janeiro, e Tóquio, uma das megacidades mais densas e povoadas do planeta, parecia a placa de Petri. Olha, eu achei que fosse ter muito mais mortes no Japão, por causa da população idosa. Tá? Eu achei, tá? Não vou negar não, eu achei. E muito pelo contrário, me surpreendeu demais. Se descuidar, eu acho que morreu mais pessoas de meia idade aqui no Japão do que idosos. Dos exames médicos descuidados dos nacionais. Dos exames médicos descuidados dos nacionais japoneses evacuados de Wuhan no final de janeiro, ao questionável processo de desembarque do navio de cruzeiro infestado de vírus na Baía de Yokohama, um mês depois. Houve vários momentos que parecia oferecer uma vantagem ao vírus no Japão. Porque depois que teve o Ano Novo Lunar aqui, os caras vieram para cá, né, os chineses. Aí depois começou assim, aqui, ali. Aí logo depois veio o navio de cruzeiro, Diamond Princess, com 700 infectados. E ninguém sabia o que fazer. Como é que ia fazer o desembarque desse povo, se manter esse povo confinado lá dentro, se esse povo ia morrer lá, ninguém sabia como é que ia fazer. E lugar nenhum queria pegar a responsabilidade, tanto que o navio só parou em Yokohama porque o Yokohama aceitou, tá? Porque antes ele tentou parar em outros portos, não aceitaram ele. Simples assim. Mas a cada passo do caminho, o mundo assistia e esperava algo que nunca veio
Pelo menos ainda, pelo menos ainda não. Caraca, esse texto tá meio complicado, hein? Essa traduçãozinha aqui hoje tá meio complicada. Desde o início, o governo concentrou seus recursos na busca e teste de indivíduos que se acredita estarem em risco de infecção. Outros países, como a Coreia do Sul, tentaram testar o maior número possível de pessoas. O Japão conduziu testes direcionados em uma manobra para proteger seu sistema de saúde de um aumento repentino de pacientes com coronavírus. Não foi só isso não, tá? Porque requer isso aqui. E os testes japoneses requer tempo, né? Então, demora muito e são muito caros em relação ao que os outros países estavam usando, né? Cada um usa aquilo que, como é que se fala assim, tem confiança. E o Japão estava com o PCR, e está com o PCR até hoje. E é um teste caro e leva tempo. Então, não dava. Então, se juntar o fator tempo e financeiro, faz todo sentido para o Japão. Para o resto do mundo, que tem aquela mentalidade de teste, 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 você viu que o Japão não fez tantos testes e segurou a onda. Claro que a população ajudou demais, diferente dos outros países. Eu vou fazer o quê? Eu falo isso porque se vocês assistirem notícias do mundo inteiro, vocês vão ver que a galera assim começa a dar aquela fugida pra praia, só que não é um ou outro não, vai uma renca, vai uma tropa pra praia. Eles falam assim: "Ah, mas tá em ar livre", sim, dá um espirrão para ver para frente para ver se o ar livre vai te livrar a cara do coronavírus. Vai nas praças, vai nos lugares assim, meu, você vê aquela tropa, aquela renca de gente. É diferente. Olha o que o Japão fez, né? No princípio do ano, né? Princípio do ano que a gente fala assim, na época do Sakura, tá? Da florada do Sakura. Tava com aquela ideia assim, vamos respeitar, vamos isso, o governo pedia, o governo pedia. E tem um parque em Tóquio que tem muito Sakura, muito mesmo. Então assim, é a coisa mais linda. Então assim, a galera tava com vontade de ver o Sakura, espera o ano todo para ver o Sakura. E eu sou um desses. Eu amo ver o Sakura, todo ano. Por mais que fale assim, ah, é a mesma flor todo ano. Não, cada ano tem um sentimento diferente, né? Pelo menos para mim. Então, eu gosto de ver Sakura. E a galera foi, levou a família, esse tipo de coisa pro parque, lá em Tóquio, lá, né? Aglomerou lá em Tóquio. O que aconteceu na outra semana? Né? Aumentou muito o surto, depois daquela história do parque, aumentou muito o surto do Tóquio, começou a dar um boom muito grande. O que eles fizeram? O governo japonês foi lá e fechou o parque. Ninguém entra. Simples assim. Eles colocaram a faixa lá, colocaram um cordão de isolamento lá, colocaram os policiais na porta lá, né, na casa da entrada, que o parque é aberto, mas tem aquelas ruas de entrada. Colocaram a polícia, ela falou assim, ninguém entra. Simples assim. E depois disso aí que foi que desembestou o contágio em Tóquio. Mas vai fazer o que, né? Testes baixos mascaram a extensão em que o contágio se espalhou no país, o que por sua vez dificultou a compreensão do que estava acontecendo, e muito menos prever o que aconteceria a seguir. Essa estratégia, bem como a incapacidade dos líderes municipais japoneses de impor legalmente os bloqueios em todas as cidades com medidas punitivas, atraiu fortes críticas à resposta do governo da mídia estrangeira e doméstica, bem como do público. Por isso que ontem o Shinzo Abe, no seu pronunciamento, ele falou assim, que o Japão não precisou de fazer lockdown, não precisou de dar multas, né, em relação aos outros países do mundo. Né? Claro que não são todos, mas você vê que a grande maioria, assim, rica, fez. E era o mesmo povo que estava criticando o Japão. Olha aí, tá vendo? E, no entanto, o surto do coronavírus no Japão foi amplamente controlado. Até agora, o país registrou mais de 17 mil casos, cerca de 850 mortes.
Calou a boca de muita gente do mundo aí, né? Em comparação, os Estados Unidos lançados na pandemia depois da maioria dos países estão enfrentando o pior, com quase 1,6 milhão de casos e quase 100 mil mortes. O Reino Unido, Espanha, Itália e França também sofreram pesadas baixas. Em todo o mundo, a pandemia já infectou mais de 5,3 milhões de pessoas e matou mais de 344 mil, pelo menos em 177 países. É uma controvérsia, como é que se diz assim, aquilo que eu vou falar, tá? Se você parar para analisar os dados, números, friamente, 5,3 milhões, tá, de pessoas infectadas. E a questão de mortes é 344 mil, você vê que não é um número muito alto de mortalidades, tá? Porque tem doenças que matam muito mais rápido. Existe a fatalidade? Sim. Tem a fatalidade, tem a mortalidade? Sim. Não dá para brincar. Mas falar que ele é um vírus destruidor, ele não é. Tá? Eu sei que muita gente vai me criticar por isso. Mas é só analisar os números. É o que eu peço. Analise os números. Não façam a coisa de uma forma assim, sentimental. Se você usar o apelo sentimental, claro que as mortes são importantes. É uma vida que está indo embora. Tem gente chorando pelos parentes. Eu compreendo esse tipo de coisa. É fato. Mas, se analisar pelo lado frio dos números, é diferente. Mas, cada um vai pensar de um jeito. Aí eu sei que eu vou tomar pancada. Mas vamos lá. Existem inúmeras teorias sobre como, porquê e quais condições permitiram que esta nação, no caso o Japão, evitasse a calamidade. Alguns apontam para os fatores que presumivelmente tiveram um impacto positivo, mas não são impossíveis de quantificar, enquanto as outras nações variam de pura conjectura a pura conspiração. A verdade permanece ilusória. Nem tanto, né? Tem muitas medidas aí que já estão aí ao longo dos tempos que é fácil de constatar. O uso da máscara é uma delas. E outra, os japoneses não têm mania de sair se abraçando, igual o brasileiro. Então, já começa por aí. Mas, né? Shigeru Omi, ex-diretor do Escritório Regional do Pacífico Ocidental da Organização Mundial da Saúde, é um dos principais membros do painel especialista de coronavírus do governo japonês. Disse durante uma entrevista coletiva no início do mês que o Japão evitou altas contagens de casos graves e fatalidades, observando que em países ocidentais devido a 3 fatores: seu sistema de saúde, seu rastreamento eficaz de agrupamento nos estados iniciais da pandemia e uma propensão entre seu povo para uma vida saudável. De fato, por que o número de infecções é tão baixo no Japão? Wada perguntou retoricamente, acrescentando que o rastreamento de aglomerados e a preocupação com a higiene pessoal podem ter ajudado a conter o surto dos estágios iniciais no Japão. Segundo Wada, descobrir o porquê o vírus não se espalhou tão rapidamente no Japão e em outros países asiáticos pode ser menos importante do que descobrir por que ocorreu no Ocidente. Caraca, é só ver o fator ambiental e social de cada país, bicho. Não tem muito segredo. O fato de o vírus ter começado lentamente por aqui pode ter levado a países ocidentais a baixar a guarda, disse ele. Um estudo divulgado no início de maio descobriu que os países onde a vacinação contra a tuberculose, especialmente a vacina BCG, são obrigatórios e relataram menos mortes por coronavírus do que os países que não fazem.
No Japão, a vacina BCG é obrigatória para os recém-nascidos. E outro fator, tá? Porque quando o coronavírus chegou no Japão era inverno. Então a galera basicamente usava máscara para se proteger do frio também. Porque vem aquele frio gelado, cortante no rosto. Claro, porque a galera que sabe, principalmente em locais que nevam. É muito frio. Isso é óbvio, não adianta nem eu ficar falando. Só que a máscara ela ajuda a proteger desse frio. Querendo ou não. Então, é uma coincidência ou não? Quem sabe? OMI, porém, alertou que não havia evidências científicas para apoiar a afirmação. Além disso, um grupo de pesquisa israelense encontrou uma diferença insignificante entre a taxa de infecções daqueles que receberam a vacina BCG e aqueles que não receberam. Na semana passada, uma força-tarefa de 8 faculdades e instituições de pesquisas se uniu para descobrir se o baixo número de casos graves no Japão era uma questão de genética. Pesquisadores da força-tarefa pretendem criar uma sequência genética de 600 pacientes em 40 hospitais do país. Outros postularam que a cepa do coronavírus que se espalha pelo Japão, Coreia do Sul e outros países do leste asiático é menos agressiva do que aquela que causou estragos na Europa e nas Américas. Olha, eu posso estar falando besteira, tá? Eu vou entrar num ponto aqui que eu posso estar falando besteira. Me desculpe se eu estou falando besteira, tá? Mas uma mutação não é da noite para o dia, tá? Até onde que eu entenda de genética, uma mutação ela não é feita da noite para o dia. Leva muito tempo para ser uma mutação natural, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você usar a lei de Darwin, tá? Que existe aquela lei que, como é que se fala assim, o mais forte sobrevive e tem adaptação genética para que o fator ambiental prevaleça. Então, os mais fracos morrem, os mais fortes sobrevivem. Se você levar todos esses fatores, além que, se você levar pela evolução genética das coisas, vocês vão ver que leva muito tempo para fazer uma mutação genética de DNA. É muito tempo. Agora o coronavírus consegue fazer mutação em questão de um mês. Pô, se o coronavírus faz com mutação em questão de um mês, nunca vai ser exterminado esse vírus. Nunca. Porque se ele pegou no chinês, ele mutou. Daqui a pouco ele vai no japonês, ele muta também. Aí se ele pega no europeu, ele muta também. Então vai ter que ter 15, 20, 30, 40 tipos de vacinas para o mesmo coronavírus. Já pensaram para pensar? Pararam para pensar? Até onde que eu entenda de mutação genética, leva-se muito tempo para ver uma mutação natural. Só que natural, tá? Se ela for induzida pelos laboratórios, se ela houver a reconstrução do DNA no laboratório, é diferente, tá? Aí não é mutação, tá? Ela é feita uma reconstrução genética, é diferente. Aí eles jogam no ar e falam assim, foi a mutação. Tá fácil, né? Então, não sei. Muita gente joga essas coisas, mas eu nunca vi, entre aspas, assim, falando assim, de uma mutação a curto prazo. Eu nunca ouvi, tá? E olha que eu gosto de ciência, sempre procuro ler esse tipo de mutação, assim, porque é uma coisa que me intriga mesmo, assim. Pesquisar sobre RNA, DNA, esse tipo de coisa, assim, isso me fascina muito, então eu costumo correr atrás. Mas eu nunca vi falar uma mutação rápida, em questão de um mês ou dois, tá? De algo assim. Mas, como é que se diz? Perante Deus tudo é possível. Eu posso estar falando besteira. Se eu estiver falando besteira, me perdoem e coloquem nos comentários, por favor. E se tiver, né, como é que se fala assim, algumas referências que eu possa ler, bacana, porque é um assunto que eu não domino.
Estou supondo de acordo com aquilo que eu falo assim. Agora eu vou falar assim, realmente achismo. Porque até onde que eu saiba do meu conhecimento, não existe mutação em questão de um mês, tá? Mas se já existir, me desculpem, já fica aqui minha retificação. O Japão tem sido fortemente criticado por realizar menos testes de coronavírus do que a maioria dos outros países. O governo central divulgou seus esforços para testar apenas os que estão já suspeitos de infecção, como uma tentativa de evitar um aumento nos pacientes e proteger seu sistema de saúde. Surgiram rumores de que o governo queria minimizar o número de infecções relatadas para evitar um adiamento ou cancelamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ou mesmo que se fosse o caso, embora pareça improvável, o plano claramente não funcionou, uma vez que os jogos foram adiados. De qualquer forma, os especialistas dizem que a contagem de mortes é provavelmente um indicador mais confiável, já que a figura, embora possa estar sujeita a erro, seria difícil de ocultar ou manipular. É aquilo, quando é um número pequeno é fácil de ocultar e manipular, mas quando a coisa toma uma proporção muito grande, não tem como segurar. Foi por isso que a China não conseguiu segurar em Wuhan. Eles tentaram. Tanto que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, levou um mês para poder declarar a pandemia, porque a China tinha pedido para a OMS segurar a onda, que eles estavam vendo o que eles podiam fazer. Simples assim. No entanto, poucos testes ocultaram um segredo ainda maior: a verdadeira extensão da disseminação do novo coronavírus no Japão. Uma alta frequência de transmissão assintomática implica que um grande número de casos não foi detectado. Omi disse durante uma reunião do painel especialista de coronavírus do governo que o número de casos no país pode ser 10, 15 até 20 vezes maior do que o relatado. Isso é verdade, porque às vezes a pessoa pega, não vai no hospital, se trata em casa, né? Tipo assim, não dá aquela consequência de falta de ar, esse tipo de coisa, então ela consegue se tratar em casa. Então não entra nos dados dos números do governo, porque não passou pelo hospital. Os especialistas disseram repetidamente que os testes proativos e abrangentes são a única maneira de medir com precisão e rapidez com que o vírus está se espalhando e para onde. Por isso que a ameaça de uma segunda onda se aproxima de todos os municípios que buscam reprimir medidas restritivas e reabrir a sociedade. O primeiro-ministro Shinzo Abe declarou o estado de emergência em sete prefeituras no dia 7 de abril, estendendo 9 dias depois para o resto do país. É aquela história que eu falei também, né? Quem acompanha o canal sabe. Foi, entre aspas, meramente político, né? Tanto que Haiti foi um ato mais político do que como medida restritiva, porque o governo nunca incluía Haiti nas coisas. E como houve um respaldo da lei, aí ele se auto-incluiu. Gifu se auto-incluiu também, e outros lugares se auto-incluíram. Aí, para acabar com essa palhaçada, o governo japonês falou assim: então tá, então inclui tudo. Não tem jeito. Mas Abe estendeu para até 31 de maio, depois que os resultados do primeiro mês não foram convincentes. Olha, só para quem acha que eu estou falando besteira, esse negócio de estender o estado de emergência para o Japão inteiro, teve municípios que só tiveram 5, 6, 7 casos de coronavírus esse tempo todo, não passou disso, tá? Então, havia necessidade? Não havia. O Japão, com mais casos, dependendo da cidade, liberaram do estado de emergência. Então você já imagina, né? Em 14 de maio, o governo decidiu suspender o estado de emergência em 39 prefeituras, consideradas seguras para reabrir. Na semana passada, um pedido foi levantado, né,
nas prefeituras de Osaka, Kyoto e Hyogo. Levantado assim, foi retirado, tá? E na segunda-feira, no caso ontem, no estado de emergência das 5 prefeituras restantes, que foi Tóquio, Saitama, Chiba, Kanagawa e Hokkaido. Também foi retirado. Então agora o Japão não está mais em estado de emergência. Onde alguns países impuseram bloqueios em todas as cidades, que incluem o toque de recolher multas pesadas ou policiais armados, dando borrachada ou bambuzada no caso da Índia, tá? As contramedidas contra o coronavírus no Japão foram completamente voluntárias, porque a lei não dá ao governo central ou líderes municipais autoridade para punir aqueles que desobedecem aos pedidos de residentes. Fique em casa, fique dentro de casa ou na empresa para fechar a empresa temporariamente. É aquilo que eu sempre falei, né, nos vídeos. A população japonesa ajudou demais. Fizeram não dá para descrever. Porque eu falo assim, não dá para descrever porque se a gente comparar com o Brasil, não tem como descrever o que a população japonesa fez aqui. Pode ser babação de ovo? Encare como quiser, mas aqui deu resultado. E aí no Brasil? No entanto, o tráfego de pedestres mergulhou em Tóquio depois que o estado de emergência foi declarado, enquanto um rápido aumento de novos casos, que antecederam a sua declaração inicial no início de abril, levou o sistema de saúde a seus limites. Se não a lei, a capital parece ter resistido à tempestade. Só para constar, tá? O sistema de saúde japonês já estava chegando no limite, ele já estava entre 80% a 90%, tá? Do limite. No caso assim, de leitos, respiradores, etc. Ele quase chegou lá, De acordo com os dados publicados em 16 de maio pelo Google, quase todos os setores da sociedade japonesa sofreram uma queda na mobilidade, desde que o estado de emergência foi declarado. Em média, entre 4 de abril a 16 de maio, restaurantes, cafés, museus e outros locais de varejo ou recreação tiveram uma queda de 40% nos movimentos, em comparação com a média entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro, informou o relatório. Parques, praias e outros lugares de áreas públicas ao ar livre tiveram uma queda de 52%, enquanto os locais de trabalho tiveram uma queda de 23%. Mas isso é lógico, né? Local de trabalho, se você deixa de ir sem justificativa, você toma corte, pô. E centros de transporte público tiveram uma queda de 55%. Segundo o relatório, os espaços residenciais tiveram um aumento surpreendente de 14% na mobilidade durante o mesmo período. Tóquio é um dos últimos lugares do país a ser liberado do estado de emergência. Especialistas dizem que reabrir a sociedade abruptamente ou prematuramente pode desencadear outro surto de infecções. No caso de Tóquio, realmente eu concordo com isso ainda. Porque ainda está tendo um certo número de infectados que, se não tomar cuidado, vai dar um boom de novo. No Japão, onde uma moratória voluntária foi imposta pela primeira vez, as atividades públicas e as empresas locais no início do mês passado, os moradores provavelmente estão ansiosos para voltar, como as coisas costumavam ser. Isso não vai ser possível ainda. Kenji Shibuya, diretor do Instituto de Saúde Pública do King's College de Londres e consultor sênior do diretor-geral da OMS, disse que uma segunda onda de coronavírus no Japão é inevitável. Em princípio, o possível ressurgimento do novo coronavírus assombrará a sociedade até que a imunidade seja alcançada ou uma vacina seja desenvolvida e se torne disponível comercialmente. A vacinação não será uma opção por meses, senão por anos, e a imunidade pode não ser viável. Porque até onde estudos mostram um número muito pequeno de pessoas conseguiu os anticorpos, né, naturalmente após a infecção.
E se o vírus é tão mutável da forma que eles falam que o vírus consegue mudar em um mês, eles não vão conseguir fazer vacina, porque quando a vacina já estiver quase preparada para o coronavírus, ele mutou. E aquela vacina não vai ser mais eficaz, não vai ter mais efeito. Simples assim. Por isso que eu tenho minhas suspeitas, tá? Em relação a essa mutação do coronavírus. De acordo com a escola... Ah, só vou fazer um detalhe, tá? Só uma ressalva. Aonde eles estão falando, começou o bafafá que eles estão falando que o coronavírus está mutando, que é um coronavírus diferente do que esse que já está na praça, é aonde? Na China, tá? Suspeito. Quem sou eu para dizer outra coisa? Mas eu acho suspeito, tá? Eu acho. De acordo com a Escola de Saúde Pública John Hopkins Bloomberg, a imunidade é alcançada quando 70 a 90% da população se torna imune à doença infecciosa por duas maneiras. Eles recebem uma vacina protetora ou uma grande parte da população obtém a imunidade natural por ficando infectado. Dada a população japonesa, cerca de 126 milhões, algo entre 88 a 113 milhões de habitantes, precisaria se tornar imune para alcançar imunidade. Considerado imunidade, né? O ministro da Saúde, Katsunobu Kato, disse no início desse mês, que o país planeja testar 10 mil pessoas para avaliar até que ponto o vírus se espalhou e para ver se a população está se aproximando de uma imunidade. Às vezes, as pessoas se expõem intencionalmente à saúde infecciosa para ganhar imunidade, como a varicela, antes da vacinação. Fazer isso com o coronavírus, no caso, seria perigoso, dado o seu risco muito maior de infecção e morte. Nos Estados Unidos, que atualmente lidam com o maior surto do mundo, centenas de milhões de americanos precisariam ser infectados para que o país estabelecesse a imunidade. No Japão, o número de casos relatados até agora apresenta um pouco mais de 0,01% da população. Sugestões de novos clusters começaram a surgir rapidamente depois que os bloqueios foram suspensos desde o início do mês em Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Wuhan, né, na China. Para quem não sabe, o bloqueio, o contágio por cluster é aquele que as pessoas vão por um ambiente fechado, aglomera todo mundo lá, aí um infectado infecta sua grande maioria, né, e sai dali. Aí sai infectando para os outros lugares. Isso é infecção por cluster, né? No caso assim, ambientes fechados. Então, cada ambiente fechado é considerado um cluster. Embora o Japão pareça ter emergido do primeiro estágio dessa pandemia global com apenas pequenos ferimentos e cortes, para a população sim, tá? Mas monetariamente falando não. Foi um regaço muito grande. O possível advento de um surto devastador permanecerá, por enquanto, sempre presente. Desde que o Japão não abra suas fronteiras e continue com o isolamento social do jeito que está aqui, não vai haver grandes problemas. Os problemas serão quando reabrir as fronteiras. Aí o bicho vai pegar. Ou melhor, supor que haverá uma segunda vaga. No caso assim, uma segunda onda. Disse Yasutoshi Nishimura, ministro do gabinete encarregado em lidar com o novo coronavírus no início desse mês. Pequenas ondas são inevitáveis, e se elas se transformarão em grandes ondas se baixarmos a guarda. É isso aí, o texto é meio grande, né? Como é que se fala assim? Ficou um vídeo enorme, mas ficou a pergunta, né? O que vai ser daqui para frente? Será que deu para aprender alguma lição? Será que vamos conseguir segurar, conter? Só Deus sabe, né? Mas agora o Japão já aprendeu algumas lições, e o povo já está tendo máscaras e etc. E as empresas estão se preparando
um possível contágio. No caso, muitos lugares já estão fazendo separações por acrílico, usando placas de acrílico para proteger as pessoas. Então, o governo, assim, o comércio japonês em geral está mudando. Tá? Isso eu posso afirmar para vocês, porque do que eu tenho acompanhado na televisão japonesa, as empresas estão mudando, estão se readaptando, um novo estilo de vida vai ser formado. Claro que com isso vai haver uma onda muito grande contra o tabagismo, porque dependendo da forma que estão feitas ali, um tabagista não aguenta. Não aguenta assim, porque os ambientes fechados com acrílico, com aquela fumaceira de cigarro, esse tipo de coisa, não vai virar. Então provavelmente uma grande onda anti-tabaco provavelmente deve vir em alguns meses. Aí, né? Espero que eu esteja errado, porque eu gostava de fumar. Né? Hoje eu fumo meu eletrônico. Né? Já abandonei aquele cigarro que faz cinzas. Mas ainda fumo meu eletrônico. Mas graças a Deus, assim, a dependência já não está tão grande. Mas de qualquer maneira, tem pessoas que têm o vício, né? E é difícil lidar com ele, bastante. Só quem passou pelo vício, tá? Sabe quanto é difícil. Porque eu não acredito naquela retórica assim, eu entendo que você está passando. Não, você não entende porque você não está dentro de mim ou não está dentro da pessoa que está passando por aquilo. Então você não sabe. Você pode ter uma ideia porque você pode ter passado algo similar, mas o que a pessoa está passando por dentro não. Então, por isso que eu peço para todo mundo, pelo menos assim, pelo menos para minha esposa assim, não julgue o sentimento dos outros. Não julgue, porque nós nunca sabemos o que está passando por dentro das pessoas. Da mesma forma que fala assim, depressão, ansiedade, etc. Eu sempre peço a ela, não julgue. Não julgue porque a gente não sabe realmente como se passa dentro dela. E se as pessoas falam assim, eu sei o que você passa, pura mentira e hipocrisia. Eu acho isso palavras bonitas para tentar ilustrar uma mentira. Uma mentira, por mais que seja branca, como eles falam assim, aquela mentira branca que não faz mal, é uma mentira. Não deixa de ser mentira. Tá? Mas, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.